Garantido. Já tem. Não, já tá certo então, pô. Tá certo, Jackman. Aí o que acontece? Você tem como eu tava falando antes, você tem o primeiro quesito, né? Você tem os grandes líderes, essas pessoas no mundo inteiro, no caso, que elas dominam as outras pessoas. Só que essas pessoas não são moralmente corretas. Elas não são certas, elas não são justas, no caso. Só que elas elas saceiam, vamos dizer assim, um quesito vital, por assim dizer. É o sentido da sobrevivência. Na questão da Bíblia, você tem o primeiro aspecto que o demônio, o inimigo, o Satã, o acusador, ele vai tentar Cristo, que é uma questão simplesmente de sobrevivência. É o grande ponto, por assim dizer, da vida humana, no caso. Por exemplo, qual é o grande ponto das revoluções, das rebeliões, de todas as questões digamos assim, vamos usar um linguajar da galera materialista histórico, da classe operária, disso. É o sentido simplesmente das condições de vida, sobrevivência, comida, enfim. Cristo, no quesito, ele supera isso. Entende? Então, na primeira questão, na primeira coisa que a maior parte da humanidade se submete a líderes, se submete a, por assim dizer, figuras satânicas no caso, você tem uma questão onde alguém, digamos assim, traz essa satisfação ao quesito sobrevivência, os quesitos básicos da vida humana, e acontece que as pessoas se sujeitam. Entende? Porque, imagina você é que nem aquele povo lá da terra lá de Berserk. Povo que não tem comida. Povo não tem nada. Morre à toa. Aí chega um cara, no caso, que traz estabilidade, traz um reino do caramba, traz comida, faz a cidade ser uma coisa com um hospital, caramba, nos padrões, evidentemente, medievais. Aí você simplesmente desliga todos esses quesitos. Porque os seus quesitos essenciais, existenciais, estão ali, sendo, digamos assim, como é que fala? Saciados, entendeu? Eita caramba, quase caiu aqui. Eles estão sendo saciados, caramba. Aí acontece que é isso, entende? Esse é o ponto central da questão ali da história do Berserk. Quando as pessoas têm os seus sentimentos, sei lá, o que da comida, tudo mais saciado, cara, elas esquecem tudo isso aí, cara. Se é correto, se é justo, se é aquilo. Primeiro como é a expressão mesmo? Primeiro é o pirão, como é o negócio? Como é que fala mesmo? O ditado? Como é que é? O negócio do pirão primeiro. Tá ouvindo, Jack? Tô ouvindo. Não, mas é tipo isso. Não tô lembrando desse detalhe. O negócio é tipo, primeiro meu pirão, algo assim, ou desse tipo. É como se fosse algo primeiro pra ele. Não é uma questão de você pensar em se é justo ou correto. É tipo, vou dar outro exemplo. As pessoas, as pessoas carentes no caso, elas não se preocupam com se a pessoa ela faz a caridade por um sentido de, sei lá, questão social ou uma questão de vaidade. Elas só se importam com receber a ajuda. Entende? Isso é o mais vital para ela, porque está ligado ao que existe essencial no sentido visceral da palavra. Ali em Berserk, Griffith, no caso, faz isso. Entende? Então acaba acontecendo esse ponto em geral, esse tema, vamos dizer assim, que as pessoas simplesmente esquecem. Se está sendo saciado os seus quesitos básicos da sua existência, como a pessoa vai ficar pensando se é correto ou justo? Não, dane-se, eu não tinha isso antes, pô. Dane-se tudo isso, entendeu? Se Concorda? o Wagner estivesse na cal, ele ia olhar pra você e falar: eu não sigo um metrosexual, eu prefiro morrer de fome. Eu aposto que ele ia falar isso. Caraca, cara. Mas é isso, pô. Essa questão é psicológica. Qualquer pessoa entende isso aí, cara. Mas lá, vai, Jack, continua aí. Mas assim, eu achei interessante a parte que eles deram a explicação do mundo astral, do Sim. mundo espiritual lá de Berserk. Foi bem interessante aquilo ali. A influência do filho do Griffith também foi interessante. Tipo assim, não explicaram muito o que ele faz ainda, né? Eu acho que é mais pra frente Sim. que vão explicar. E eu tô naquela parte que eles estão chegando, eu acho que numa ilha dos elfos, um negócio assim. Ah, sim, na ilha de Danu, no caso.
Isso, só que eles estão, tipo assim, o Griffith acabou de fazer aquela cagada lá que uniu os mundos, Sim, e eles estão chegando na ilha agora. sim. Ah, mas isso aí Bom, mas pô, brabo. Essa história aí é muito braba, cara. Fala, Jack. uma coisa que eu ainda tô bem na dúvida, assim, é sobre o Skook Knight, cara. O Skook Knight, ele parece que é um ponto fora da curva de Berserk, Sim, praticamente. sim, sim. Eu tô ligado da teoria dele ser o rei lá que fez o negócio do Geiseric. Void. O grande rei Geiseric. Só que, tipo assim, eu ainda tô tentando elaborar alguma opinião sobre ele engolir os berrelites e criar uma espada dimensional maluca. Cara, essa parada é muito Aquilo ali doida, né? É muito doida, mano. Aquilo ali é muito louco. Eu tô assim, cara, como é que esse maluco fez um negócio desse? Caraca. Não, o que eu acho interessante é pensar em o Kentaro Miura, um cara que não tinha tanto acesso à internet, não tinha essas paradas, inventando tudo isso aí, mano. Um mundo tão complexo como esse, cara. O cara era genial, velho. E lá no Japão, que não tem muito que. Claro, tem uma influência americana e tudo mais. Mas, pô, mano. Pô, mano, não é qualquer pessoa que faz isso, não, caramba. Cara, eu acho que ele deve ter lido Lindo. alguns livros de gnose muito absurdos pra Leu. poder chegar na conclusão dos negócios. Provavelmente ele leu livro de magia, essas coisas tudo, cara. Deve ter lido isso tudo, isso aí. Mas é fantástico. Não, eu acho melhor. Eu tenho uma explicação melhor. Ele leu a Kabbalah. Ele leu a Kabbalah, exatamente. Ele leu o Shashigulin, no Pronto. caso. O Shashigulin do Zack Luria. E esse negócio tudo aí. Porque quando começa. Quando a obra apresenta a Silk, cara, direto tem uns negócios hebraicos, uns pentagramas, Sim. uns estrelas de Davi. Assim, caraca, maluco. Sim. O maluco aí manjava de Kabbalah. Sim, manjava uns negócios doidos aí. Um negócio diferente. Mas é muito interessante essas questões, cara, do Berserk, cara. É muito interessante. E assim, eu peguei. A minha parte favorita é quando o Guts pega a Berserk Armor. Ah, sim, E aí isso é a fantástico. mestra da Silk fala que o Skook Knight já usou a Berserk Armor. Eu tô assim, cara, tem um trem esquisito aí com meio disso aí. Cara, até onde eu li, pelo menos a discussão das pessoas era que o Skull Knight usou tanto uma armadura, a outra armadura que ele está usando no caso, que o corpo dele foi dilacerado, foi devorado pela armadura, entendeu? E aí vai ter esse aspecto, né, do elemento lá, que ele é uma caveira mesmo, porque tinha um elemento da morte nele, no caso, que nem o Guts sendo o lobo. Aí a carne, o sangue, o espírito dele ficou preso na armadura. Que é um treco muito doido, velho. Que é um treco muito doido. Mas enfim, Jack, né? E outra coisa que eu também paro muito pra pensar é sobre aquele lobo mesmo do Guts. Ele só começa a aparecer depois que o Griffith faz o eclipse. Acontece o eclipse e acontece aquilo ali tudo. Sim. E eu acho também bem enigmático ele começar a aparecer mais quando o Guts usa a Berserk Armor. Eu sei que a Berserk Armor é uma armadura amaldiçoada, tem os problemas lá dela, mas tipo assim, ele meio que ser a personificação do mal lá do Guts e usar a influência da Berserk Armor. Ah, sim. Lembra daquela vez que a gente tava conversando? Que eu falei que pra mim, no caso, eu interpreto, né? Que o aspecto do lobo, claramente tem um aspecto do lobo Fenrir, né? Da mitologia nórdica. Sim. Onde ele tem o Guts, ele é diferente do Griffith. O Griffith é um ente que busca a transcendência, ou seja, ele busca a transcendência de seu estado de, sei lá, camponês para um rei, no caso. Então ele é alguém que altera, ou seja, ele sacrifica-se, ele se move, ele move as coisas, no caso. Só que no quesito ele fez um tipo de transcendência, vamos dizer assim, quando houve a destruição do corpo dele por parte lá do rei lá de Midlands, no caso, ele busca ultrapassar isso. Então ele ultrapassa e vai para um sentido mais sinistro ainda, se tornando um demônio. O Guts não tem isso. Ou seja, o Guts é alguém que antes sempre teve que da sobrevivência, de autopreservação,
Porque, óbvio, o Guts antes, ele era alguém que ele tem o nascimento mais intenso, vamos dizer assim, no sentido dramático da palavra. É quase do sentido édipo, vamos dizer assim, no sentido de amaldiçoado. Que ele nasceu de um cadáver caindo num lugar onde tem lama e fezes. Um sangue, lama e fezes foram o primeiro contato, vamos dizer assim, do mundo com o Guts. Ou seja, no sentido mais da miséria humana possível, vamos dizer assim. Aí acontece que, dado a isso, dado a ele ter lá o Gambito, né? Eu não sei se é Gambito o nome do pai dele. Aconteceu aquela questão lá que ele foi violentado, enfim. Toda a questão do Guts durante toda a sua vida é só um tema de se autopreservar contra a violência, contra o mal no mundo. Então, quando ocorre o eclipse, e aí você tem um sentido demoníaco, ou seja, ele é como se ele estivesse naquele momento o mais próximo do inferno, no sentido mais visceral, do mal, do terror, do maligno. Quando eles voltam para o mundo, ele é como se tivesse uma mácula, no sentido de destruição do seu ser, uma mácula, uma coisa dentro do seu interior, no caso. A casca tem a questão da mente dela, do ser dela sendo corrompido, porque ela foi, digamos assim, afetada ou destruída mais intensamente, mais intrinsecamente, no caso, por um seu corpo, enquanto o Guts no sentido mais de ser dilacerado, decepado, desmembrado, vamos dizer assim, no sua mente, no seu ser. Então você tem um aspecto, vamos dizer assim, como se o Guts desenvolvesse uma mácula disso, desse sentido de queda, vamos dizer assim, no sentido mais terrível da palavra, ele tivesse um mal brotado dentro dele, como se de devorar. Então antes ele tinha um sentido somente de se preservar, agora eles têm um quesito também de devorar, de destruir tudo que coloca em risco a sua preservação, a sua autopreservação no caso. Enfim, Jackman, pra mim é isso no caso. Eu já falei com você sobre isso aí no caso. Eu observo também uma coisa de tipo assim, igual o Griffith você falou, ele tende a transcender, só que tipo assim, o Griffith ele usa o ódio dele pra transcender. O Griffith veste o ódio dele. Sim. Eu observei também. Sim, isso é verdade. Sim. Eu também analisando que, tipo assim, o Griffith ele teve aquele período de tortura, né, que ele foi massacrado lá pelo rei. E o Guts, tipo assim, você já observou que ao longo do anime inteiro, do mangá inteiro, ele só tá se deteriorando mais fisicamente? Sim. Sim. O Guts, sim. O que eu achei interessante é que, tipo assim, o Miura, ele prestou atenção nisso. E eu acho que isso é proposital, porque, tipo assim, ele tem as lesões, ele se recupera, aí as lesões da Berserk Armor, ele coloca lá, beleza. Só que teve quando ele enfrentou aquele imperador lá dos Kushans, dos caras lá árabes, ele soltava raio. Uhum. Ele, tipo assim, ele tomava choque e, tipo assim, as marcas das queimaduras ainda estão no corpo dele. Sim. Pelo menos até onde eu li, né? Não sei se já cicatrizou, se voltou, se o cara esqueceu disso. Sim. Não, mas isso aí é... Então, Continua. O que eu ia falar é que, tipo assim, cara, será que isso não vai, tipo assim... É tipo um processo meio de Griffith reverso? se é que dá pra dizer isso. Não, mas o Jackman, pelo menos pra mim, o quesito é que como o Guts, como você disse, o Guts ele veste seu ódio, né? Tem aquela frase do... Sim. Como é o nome daquele ferreiro? Esqueci o nome dele, cara. Eu não lembro o nome dele. Então, não lembro também. Que dá a Dragon Slayer pra ele. Sim. Então, acontece que quando acontece esse quesito, o ódio dele é como se estivesse o consumindo, assim, vamos dizer assim, né? Consumindo o próprio corpo dele. Já que o Guts, o Griffith no caso,
ele já foi consumido, ele já foi destruído, ou seja, sua parte imortal foi destruída, vamos dizer assim. A gente pode até falar que o quesito do corpo, da saúde dele é ligado ao sentido da bondade, de esperança, ou mesmo alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que no mundo de Berserk é um pouco de, como é que fala, fantasia de acreditar que existe a esperança no sentido de questão. Porque como o mundo é muito violento, lá na obra a esperança ou mesmo a bondade é uma coisa que praticamente não existe, né? Só que, obviamente, isso tem um tema que as questões, ou seja, os elementos de bondade, eles são como se fossem lampejos de uma luz inacessível ao homem. Porque a obra, obviamente, ela trata do ser humano, ou seja, ela trata do homem no sentido visceral, da sua maldade. A gente pode até pegar que é como se fosse no sentido da queda, da queda primordial, do coração humano, onde ele se declina em violência, em brutalidade, em rupturas, vamos dizer assim, onde se imprime dor, sofrimento, e com isso todas as criaturas se inclinam ao mal, se inclinam à destruição, uma coisa desse tipo. Então, a bondade, os lampejos de bondade que existe, principalmente quando você tem aqueles momentos engraçadinhos, no caso, com a Shirk e aquele menino que eu esqueci o nome dele agora, qual é o nome dele mesmo? Acho que é Isidoro. Ishiduro, isso. Ishidoro, por aí. Aí você tem esses momentos eles estão totalmente da obra. Mas são pequenos momentos onde você tem um respiro, um momento de bondade, no caso. Então é mais ou menos como se fosse isso, entende? Tanto é que antes você tinha somente isso com um Puck, no caso, que era onde você, o único ponto, o único elemento, a única questão, o único ser que trazia algum tipo de leveza à história do Guts, no seu princípio, entende? É muito interessante isso aí. Eu já parto do princípio que, igual do que o Jaime falou da teoria dele, tipo assim, o mundo é violento, mas o Deus lá da bondade tá lá quieto no canto dele. Eu concordo com você que, tipo assim, a obra do Berserk reflete muito a nossa realidade, da parte da guerra. Né? Só que, tipo assim, Deus tá lá, você consegue acessar ele, mas tem aquela coisa, né? Não é tão fácil assim, mas ele tá lá. Sim. Mas aí tem todo o tema, né, da questão da mente, da humanidade, do seu sentido, como o homem, ele tem uma inclinação ao mal, e com isso ele traz sempre o mal quando se volta pro transcendental, o sobrenatural, no caso. Entende? Então você tem esse ponto, esse quesito sendo trazido sempre na obra. Mas a questão, né, que você tem os religiosos, né, aí você tem um ponto meio que de crítica da Europa que só a galera lá dos caras, né, dos pagãos lá, dos bruxos, aquela coisa toda, eles estão em total harmonia com a natureza, com a questão enquanto os homens. Aí o que seriam os católicos, os seguidores do Falcão, trazem o sofrimento, a dor, a desgraça. Então, aqueles que destruíram os cultos pagãos, né? Cara, eu imagino aquele maluco lá, o Edir Macedo, pegando o Berserk. O cara deve imaginar. Falando, isso aqui é uma obra demoníaca, isso aqui é o próprio Lúcifer encarnado. Meu Deus! Essa aí, Jack, foi sensacional, cara, na moral. Mas você tem que lembrar que os caras reclamam de Pokémon, cara. Os caras vêm Berserk, os caras infartam. Sim, isso é verdade, Mas, pô, é que nem aquela, cara, você entender, cara, que nem disse o nosso estimadíssimo Leandro Carnal. Lúcifer foi o primeiro empreendedor, no caso. Exatamente isso aí. Exatamente. Griffith é um empreendedor do caramba. Sacanagem. Olha, eu acho que o Leandro Carnal não derrete, cara. Enfim. Aí, tipo... Ai, caraca. Eu vou manter isso aí tudo na gravação, tá, Jackman? Vou manter isso aí tudo na gravação. O Alexandre de Moraes deve ser um berrite, cara. Quinta careca dele.
Isso aí, ó. Ah, então quer dizer que a Raquel. Qual é o nome da Raquel? Qual é o nome daquela moça lá, Raquel, alguma coisa? Do STF, pô. Raquel Sherazade? Não, Raquel Sherazade não. Qual é o nome daquela mulher lá do STF? Ela é islã, ela é islã. A Carmen Lúcia. Isso, ela é islã lá, cara. Exatamente ela ali, entendeu? Deus pai. Mas ela decaiu demais, né, cara? Decaiu, cara. Mas pô, também já tem vários milênios, né, cara? Lá eles estavam lá na década, pelo menos até o século XII, assim, entendeu? Até agora, 2020, pô, 2022 é muito tempo, cara. Mas hoje existe Botox, existe ácido hialurônico, de conspiração, academia. Ah, meu Deus. Enfim, vamos continuar o assunto sério. Isso aí só foi um respiro. Vamos falar mais da careca do Alexandre de Moraes pra gente ser processado. Não tem problema falar da careca dele não, cara. No meu canal pelo menos é pequenininho, cara. Não tem esse negócio não. Ai, enfim, Não, deixa eu participar mais do seu canal pra você ver se você fica... Não tem problema não, Diego. Mas zoeira não tem problema não, cara. Eu não ligo muito pra essas coisas de ser sério, essa coisa toda não, cara. Eu sou de boa. Então, como a gente estava falando, você tem esse sentido de crítica do Berserk, no caso, aos católicos, que eles destruíram parte do culto, vamos dizer assim, dos seres feéricos, as criaturas mágicas, essa coisa toda, e o mundo ele se tornou puramente humano. Meio que, tipo assim... É como se houvesse no passado, vamos dizer assim, uma forma de os planos, no caso, eles fossem por meio do sacrifício ou da ritualidade dos povos pagãos, mais aberto à passagem tanto do mundo luminoso, no caso, quanto do mundo da escuridão, o mundo das trevas, maligno, vamos dizer assim, né? Caótico. Aí você tem um advento vamos dizer assim, né, da questão, né, que seria a águia, o falcão, no caso, que seria o tipo cristianismo. Você tem vamos dizer assim, como se fosse um salto da humanidade na própria humanidade. Ou seja, a humanidade ela mergulha em si mesma durante a história do mundo. Eu tenho algumas questões, né, aquela coisa toda que ao advento do cristianismo, que muitos elementos, muitas questões que eram ancestrais, ou seja, coisas que perpassavam a humanidade de maneira intrínseca, foram perdidos, vamos dizer assim, por causa desse mergulho, ou seja, o homem, ele simplesmente se tornou, no caso, o ente que compreende todo o cosmos, ou seja, o cosmos está todo dentro do homem. Ele é tipo como se fosse aquela expressão, né? Aquela imagem, por assim dizer, que Pico della Mirandola ele escreve, né? Quando ele fala sobre a dignidade do ser humano, onde o homem ele é o ser no meio do cosmos, ou seja, existe toda a criação. Na criação tem o reino divino, você tem o cima os anjos, você tem abaixo os demônios andando sobre a terra, aí você tem o homem. Aí na Terra você tem os animais, você tem as plantas e você tem os minérios. O homem é o ser que está no meio disso tudo, está no círculo primeiro. E antes você não tinha isso, você não tinha o ser humano como um ente no meio disso tudo. O homem ele estava envolvido. Ou seja, você tinha os deuses, os panteões, vamos dizer assim, no centro das coisas. Então você tem uma diferença. Quando ocorre então a morte do Cristo, você tem a mudança do eixo do mundo, não mais na divindade, não mais no ser, no caso, mas no próprio homem. É como se houvesse, como eu estava falando antes, um salto no ser, na própria humanidade. Ou seja, por causa da morte do Cristo, a morte de Cristo, vamos dizer assim, ela propicia o salto do ser da humanidade. E com isso, você tem um mergulho no psiquismo humano profundo, onde você tem a figura de Satã e Cristo ali, dentro do ser humano, dentro do seu interior, no caso. E não com sentido, eu falo assim, como se fosse uma questão representativa ou uma questão simbólica. Não, é uma questão visceral, uma coisa interior, no caso.
Então, pelo espírito humano, diferente de antes que os homens tinham que agradar as divindades, Deus e o demônio, o Satã no caso, tem um tipo de conflito pelo espírito humano. O espírito humano é uma coisa que se torna elevada, grande, no sentido de valor, no caso, de preciosismo, onde você tem a humanidade saltando, ou seja, saltando no ser, ou seja, o ser dela expande, cresce, torna-se extremamente maior por razão disso, por razão do advento do Cristo, da morte do Cristo na cruz. Entende? Tu acha disso, Jack? Concorda? Concordo, e no Berserk é o nascimento do Fênix. Sim. Sim. Cara, isso é muito engraçado, porque, tipo assim, é justamente isso que você falou, na obra é simplesmente o contrário. Sim. Tipo, uma coisa que eu observei, a ideia do mal, ela parece muito uma versão deturpada do Sagrado Coração de Cristo. Ah, isso eu não entendi. Isso eu não sou católico, então não ia pegar mesmo. Continua, Jack. Explica pra mim o que é isso. É porque, tipo assim, a imagem que tem quando o Griffith vê a ideia do mal é um coração gigante, cheio de olho esquisito, que tem toda a parte turbulenta dos pensamentos maus e da maldade em si encarnada. E o Sagrado Coração de Jesus é completamente o contrário. E, tipo assim, é dele que emana todas as graças e toda a convenção. Então, tipo assim, é justamente o oposto uma coisa da outra. Tipo assim, você tem um Griffith encontrando, que simboliza a humanidade encontrando o mal, e na parte real, que somos nós, é justamente o contrário. A humanidade encontrando o que é mais de bom de Deus. Sim. Cara, é muito interessante isso. Isso eu não sabia. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Não, interpretação fantástica, Jack. Interpretação fantástica, meu amigo. Fantástica. Aí, ó, viu como eu não conseguiria pegar um tema como esse? Eu não tenho esse arcabouço católico com os elementos assim pra entender todos os temas. Mas enfim, Jack, continua. É como eu te disse, né? O católico dá uma zoada e o pagão encontra gnose na zoada. Ah, verdade. Verdade, Jack. Tanto que a partir da vinda de Cristo, que as graças de Deus começaram a derramar mais sobre as pessoas. Pelo menos eu também vejo dessa forma. Não sei se isso é coerente com a realidade. Mas porque você pode ver que os profetas antigamente, da pessoal hebreu, geralmente eram poucos, ou as pessoas mais devotas mesmo, sem fanatismo, sem hipocrisia, com um coração realmente bom, que recebia essas graças. Já quando vem Jesus, ele já fala que qualquer um pode ter a graça, basta ele procurar e ser generoso, amar o próximo e seguir os mandamentos do céu. Ah, sim. Até porque, se você for pegar no caso, você tem a questão, né, que Jeová, ou Deus no caso, ele está junto ao povo. Então você tem um sentido de identidade. E os hebreus israelitas, vamos dizer assim, antigos, eles tinham sempre uma questão de estarem em contato com outras civilizações que tinham, vamos dizer assim, arcabouços religiosos, metafísicos e representativos da vida que eram muito mais atraentes no sentido de poder que Jeová, no caso. Como, por exemplo, Deus era um Deus solteirão, né? Não tinha mulher, não tinha filho, no caso, antes do advento do Cristo. Então ele não se entendia assim. Então era um Deus solteiro, sem ninguém, e não tinha muitas, digamos assim, não tinha uma mitologia onde Deus agia no mundo enfrentando monstros. Ele não tinha uma questão dele destruindo coisas como Marduk, como Baal, ou como, sei lá, Enki. Você tem com, enfim, todos os deuses, assim, no caso, como você tem no mundo pagão. Então, a imagem, o imaginário, muitos desses elementos, eles são até mesmo mais sedutores, vamos dizer assim, né? Com o elemento. Só que como a questão de Jeová na história de Israel antiga tinha muito uma questão de defesa, de proteção da identidade hebreia, entendeu? Com sentido de aliança, de pacto com os ancestrais, isso sempre é trazido em voga, no caso.
Entendeu? Então tem isso aparece. Aí no advento do Cristo você tem a humanidade inteira. Não é mais o povo de Israel, não é mais os descendentes de Abraão, não é mais o grupo que seguiu Moisés, não é mais os seguidores, vamos dizer assim. É a humanidade. Só que isso começa por meio dos judeus e passa para a humanidade em geral, dos gentios, por meio de Paulo, enfim. Aquela coisa toda. Entendeu, Jackman? Concorda? E assim, eu concordo. E o que eu acho assim também mais enigmático, tipo assim, antes de Cristo, o pessoal não tinha uma noção, mais ou menos assim, uma imagem formada de Deus, porque a imagem de Deus era muito abstrata. O pessoal da Kabbalah talvez tinha alguma imagem preconcebida, alguma coisa assim. A parte que fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, pode deduzir mais ou menos que ele possa ter a aparência de homem, mas não sei. Mas com Cristo a imagem já é diferente, né? A gente tem uma imagem clara de como era Cristo. Então a percepção de Deus muda. Só que o que eu acho mais interessante, e também agora eu posso puxar um pouco o Berserk, que é quando Jesus fala no Sermão da Montanha que bem-aventurados são aqueles puros de coração, porque eles verão a Deus. Então você interpreta, tá, mas eles verão a Deus, beleza, eles vão ver a Cristo ou eles vão ver a Deus Todo-Poderoso? E aí você joga no Berserk. O Griffith foi o único cara, aparentemente, que conseguiu ver Deus fora os outros membros da mão de Deus. Uhum. Ele viu Deus porque ele tinha coração puro, mas é nem ferrando, cara. O cara era a ambição pura. Então você já consegue ver que aquilo ali é uma parte corrompida de uma preconcepção que os japoneses têm do cristianismo. Pelo menos sim. eu vejo dessa forma. Pode ser, cara. Pode ser. É porque eles não têm uma... Pode falar. Tanto que você falou do pessoal lá dos feiticeiros, tá tudo de boa na natureza, não fazendo merda nenhuma, e os católicos lá do Vaticano tocando terror no mundo. É porque assim, né, no culto shintoísta, os deuses lá, Amaterasu, Sanoo, Tsukuyomi, enfim, eles são deuses muito ligados aos elementos naturais do mundo, no caso. Então não tem uma questão de ser uma coisa correta. Como eu falei, lembra da nossa conversa com o Konvak? Que ele, como um japonês, um seguidor do shintoísmo, no caso, falou que lá não existe uma questão de uma lei, ou seja, não existe uma questão da própria divindade ter falado, porque você não tem um quesito moral, não tem um quesito de construção, porque a grande questão dos povos do mundo passado é que os homens eles tinham, por assim dizer, um sentido de cosmos, ou seja, tinha um mundo que era a natureza, que tinha os elementos. Só que a moralidade, vamos dizer assim, não era ligado a isso. Não era no sentido de certo e correto. É no sentido do que é eficiente, do que é natural, daquilo que está intrincado à natureza, ao mundo, no caso. E acontece que o japonês ele tem isso também. Porque os deuses deles são... O grande deus deles lá, que é o Sol, que é uma mulher, no caso, é um sol. É o Sol. Ou seja, é algo que propicia a vida, que propicia o deleite, o prazer, a luz, enfim. Então, todos os pensamentos deles não são ligados a quesitos transcendentais. Não são, como dizer assim, né? Eles não têm o pensamento como é que fala? Do mundo das ideias de Platão. Eles não têm algo com a percepção de Santo Agostinho, né, que vai tentar unir as duas partes, onde você tem Deus e o mundo das ideias de Platão. Então as ideias estavam dentro da cabeça de Deus no princípio de tudo. Deus estava pensando em tudo, Deus pensou tudo, no caso. Não tem isso neles, porque é uma questão natural. Então, para eles, a imposição de uma força ou de um sentido de limite, no caso, é uma questão de sei lá, né? Aí você tem parte não sei se você chegou a ver aquele filme O Silêncio. Silêncio, quer dizer. Não assisti. Não viu? Que ele trata de padres portugueses que vão ao Japão, na região de Nagasaki, no caso, há muitos séculos atrás, acho que século XII, por assim dizer. E eles vão lidar com os japoneses, que seguem tanto ao Shinto quanto o budismo. E aí você tem parte, né, que eles vão falar sobre a questão do Buda. Eles falam que o Cristo, para eles, é um sentido de ilusão, porque o Cristo ele é um ente, vamos dizer assim, que um shintoísta não pode se tornar, porque ele é filho de Deus. O Buda, já todas as pessoas se tornam, perdendo as ilusões. Então, para japonês
no sentido vamos dizer assim, do pensamento do filme, tem esse quesito. E, obviamente, o Kentaro Miura, apesar de ter lido, ele é uma pessoa japonesa. Ele tem os elementos do Japão, no caso. E acontece que, evidentemente, vai ter certa influência. Eu não sei dizer exatamente, porque eu nunca vi nada disso, se ele, o que ele acha do cristianismo, se ele acha que está certo ou errado, nunca vi nada disso. Então, essa é uma interpretação com base no que a gente está conversando aqui, entendeu? Então acontece que... fala. Pro Kentaro Miura, o cristianismo se baseia no Griffith, amigo. Ah, sim. Caraca. Ou seja, o pombo do Espírito Santo não é um pombo, é um falcão. Que é uma coisa totalmente diferente, né, cara? Que é uma coisa totalmente diferente. É outro nível, né, cara? É uma criatura predatória, destruidora, no caso, em vez de um ente que é frágil, no caso. Como diz um lendário vídeo do YouTube, pombo é muito bosta. Cara, Taruga come pombo, cara. olha aí, cara, o católico falando isso, cara. Caraca, mano. É o católico falando essa merda, cara. Eu falei do animal, não tô falando do Espírito Santo. Caraca, ó, eu falei no sentido representativo dos pombos, não falei nada disso. Não falei nada disso. Você tá interpretando errado aí, meu camarada. Eu estou falando do pombo galinha inútil, não estou falando do Espírito Santo. Ele a gente não se fala. Tá, não, isso aí, tranquilo. É o inefável Deus Todo-Poderoso do Henrique Cristo. Caraca, tá aí, tu gasta demais, cara. É só comigo que você vai conseguir falar de Henrique Cristo, Berserk, cristianismo e política nacional, cara. É só comigo. Cara, mas o Henrique Cristo é muito bravo, né, cara, pra falar comigo. Ô pai! Cara, o Henrique Cristo podia ser um vilão do Berserk. Ah, e se demole o Griffith. O Griffith é o Henrique Cristo é o Griffith, cara. Enfim, Entendi velho. agora. O Henrique Cristo é o Griffith do Brasil. Exatamente! É a versão brasileira do Griffith, tá ligado? O Padre Quevedo, então, é o Gantz. Ai, meu Deus! Essa foi boa, na moral. Essa foi E aí o boa. Edir Macedo é o pessoal do Vaticano e Exatamente. o STF é a mão de Deus. É a mão de Deus, exatamente. Caraca, cara, encaixa tudo, na moral. Encaixa tudo. Mas enfim, voltando a ficar séria a conversa. Só pra não perder a piada. Ah. Cleveland é o Rio de Janeiro. Aí, mano, então quer dizer que eu sou um morador do negócio, cara. Caraca aí, ó. Caraca, cara, essa foi boa, na moral. Enfim, como eu estava falando antes, você tem. Peraí, a gente tava falando o que mesmo antes? Eu perdi totalmente o raciocínio, cara. Porque eu fui falar do pombo inútil lá. Então. Estava falando dos elementos. A gente falou antes sobre o salto no ser da humanidade. Que pra mim, eu tenho isso como uma total convicção, cara. O advento de Cristo é um salto no ser da própria humanidade. Ela foi algo que entrou dentro da humanidade, no caso, para a humanidade crescer como ser. Ou seja, antes você tinha, por assim dizer, uma questão do povo, né, da humanidade, ter relação com os deuses, ser dependente dessa maneira. Quando acontece o advento do Cristo, tem esse sentido do salto do ser, onde a humanidade cresce em pensamento, em perspectiva. Só que acontece que ainda assim não existe, digamos assim, por parte da humanidade em geral, o sentido vamos dizer assim, no culto pagão, você tem um elemento de total, como é que fala? Total
Como poderia explicar isso de maneira mais simples? Seria tipo, você tem um sentido de desencaixe. Você tem um sentido de desencaixe com a divindade. Então, sempre você tem que estar agradando, sempre tem que estar fazendo algum tipo de sacrifício, algum tipo de oferta, algo por assim dizer. Então, você nunca está de acordo com a divindade. Então, os homens se tornavam muito dependentes por causa disso. Da divindade, no caso, dos seus benefícios, suas bênçãos. E acontece que a questão, quando você tem um advento do Cristo, você tem muito pelo sentido do perdão. Não é como um sentido de punição. Entende? Então, a perspectiva é a mudança do caminho, da conversão, da alteração da sua própria vida, no caso, que acontece com a questão do Cristo. A gente tem isso pelos evangelhos contados, né, que pessoas pecadoras, em geral, quando recebiam a bênção do Cristo, no caso, Cristo pedia a eles que se convertessem em seus maus caminhos, deixassem seus maus caminhos, no caso. E você tem isso no sentido moral. Antes você não tinha isso. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, você cultua Apolo, aí outra pessoa cultua Atena, aí outro cultua Poseidon, outro cultua isso. Cada uma desses cultos, eles têm morais próprias. O cultuador de Osíris não é o mesmo cultuador de Odin, eles não têm a mesma perspectiva. O cultuador de Quetzalcoatl, no caso, não é a mesma coisa que Ahura Mazda na Pérsia. Eles não têm o mesmo código de valor. Quando vem o advento do Cristo, a humanidade inteira do Ocidente, vamos dizer assim, ela claro, que não de maneira, vamos dizer assim, orgânica, eu quero dizer, no sentido natural, ou um sentido de... Tem um sentido de força humana também, de expansão do ser humano, no caso, da civilização, e com isso você tem uma rede que é criada entre os países, porque, por exemplo, cada cidade da Grécia cultuava um deus. Então você tem Atenas lá, que era cultuada pela deusa Atena, ela era a patrona. Outra cidade tinha um outro patrono, no caso. E aí cada um deles, eles entravam em conflito. Quando você tem isso com um só deus, várias cidades, vários países no mundo inteiro, vamos dizer assim, que cultuam a mesma divindade, você tem uma harmonia, vamos dizer assim, pelo sentido de valores e de princípios semelhantes. Muito iguais. Mesmo que seja, sei lá, de perspectiva diferente. Mesmo que seja, vamos dizer assim, né, você tem um advento do protestantismo, no caso, mais futuramente com Martinho Lutero, ainda há parte dos costumes iguais. Mesmo que tenha alteração em princípios, em pontos, em perspectivas, vamos dizer assim. Mas o grosso, vamos dizer assim, né? No sentido do que está escrito, no que está ensinado, no que foi ensinado pela religião, existe ali ainda. Entende? Então você tem isso. Existe a exceção à regra, que é os mormons. Não, mas isso aí é fogo, né, cara? Enfim. Aí é fogo, né, cara? É que nem aquele... Esses dias eu estava vendo, cara, um cara lá, acho que é na Indonésia, não sei. O cara, ele é um indivíduo, no caso, que tem uma igreja. E essa igreja lá, cara, as pessoas, as mulheres em geral, tem todo sentido de sensualidade ali, cara. Dentro do ambiente religioso, caramba. Como é que pode isso? Cristão, cara. Ele fala de Cristo, a parada toda, e tem isso, entende? Tem isso no culto. É uma coisa meio bizarra, entende? Bizarra. É tipo hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, quando você tem igreja cristã, no caso, que canta funk, mano. É uma coisa que tem uma dança totalmente sensualizada, entende? É uma coisa bizarra, pelo menos na minha opinião. Entende? Gente, que isso? Isso é pra poder atiçar sua virtude. Você vê ou você se corrompe. Sacanagem, Diego, você é fogo, na moral. Na moral, Diego, você é fogo, isso cara. Isso aí é a prova de fogo do cristão, viu? É mesmo, não, pô. Caraca, Jack, na moral, essa aí me perdi completamente, cara. Enfim. Isso aí é a prova de fogo do cristão. É igual as meninas que vão na igreja, cara, católica. Cara, eu fui numa missa uma vez e, tipo assim, as roupas das meninas, pelo amor de Deus, dava pra ver quase mais da metade do corpo da menina. Tipo assim,
com uma saia mega curta, top mostrando o abdômen. Eu tô assim, meu Deus do céu, gente, a gente tá na igreja. Tudo bem, beleza, pode ir pra festa depois, mas vá apropriado pra uma igreja. É tipo assim, você imaginar um velório, a pessoa vestida com roupa colorida. É tipo isso. Exatamente. Pô, não tem sentido, cara. Não tem sentido. Você tá se unindo ao que é sagrado, ao que é eterno. Não vai se vestir como se fosse uma coisa ligada aos seus prazeres, suas emoções, entende? É uma coisa que você não tá lidando com uma coisa natural, uma coisa do corpo. Mas enfim, Jack, isso aí é fogo. Isso sabe o que é pior? É que, tipo assim, eu tava lá na missa, eu sentei lá no fundo, nas cadeiras de trás. Aí tava essa menina e tava o pai e a mãe dela na minha frente. Cara, o pai dela não tirava o olho de mim, assim, meu filho. Eu quase cheguei nele e falei assim, olha, não tem interesse na sua filha não, eu tô aqui por causa de Jesus. Eu do outro lado da missa. Exatamente. A única mulher que está em meus pensamentos é a Nossa Senhora. É o tempo todo. Só isso. O resto é degeneração. Cara, essa frase é sensacional, cara. Essa frase é sensacional. O resto das mulheres sem ser Maria é degeneração. Exatamente. Caraca, sensacional, Jacob. Sensacional. Na moral, cara, é sensacional essa frase aí, cara. Mas enfim. Cara, mas esse é parte do problema, né, do quesito religioso hoje em dia, né, cara? Tá ficando muito emocional. Eu sei que tem um quesito gnóstico nisso tudo, né? Porque as pessoas acreditam que a emoção, ela tem um elemento da divindade, sentir o Deus, isso tem... Assim, não é que não seja errado você cultuar a divindade e você ter uma emoção com ela. Só que a questão toda da divindade não é uma questão emocional, é uma questão que ela vai trazer conflito. Ou seja, ela vai exigir de você que você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa com os quesitos dos dogmas, e acontece que sua natureza, sua vontade, ela é sempre contrária a isso. Todos nós temos uma vontade de destruir tudo que nos causa sofrimento, tudo que nos causa dor. E, pelo sentido religioso, o sacrifício, ou seja, o suportar dessas chagas, dessas feridas, dessa dor no caso, é o que nos aproxima da divindade. Por exemplo, você tem no mundo antigo os homens gregos, vamos dizer assim, né? Que tinham a questão lá dos homens santos, dos homens separados, dos homens grandes no caso, dos homens admiráveis, eram homens como Sócrates no caso, que mesmo diante da morte ele não demonstrou medo. Entende? É um homem que não foi assim, não tinha essa questão. Era um homem que era louvável, honrável, por assim dizer. E nós, pessoas comuns, não somos assim. Ninguém diante da morte não treme, não tem sofrimento, né? Principalmente com algumas lendas de alguns heróis, de algumas pessoas ilustres da história, que diante da morte eles não tremeram, não choraram, não tiveram nada disso. Isso é uma coisa extremamente confusa pra gente. Até porque eles perdem parte pra gente da humanidade. Eles são muito estoicos, né? E acontece que, infelizmente, parte do culto, né, principalmente do culto pagão, tem isso. Depois acontece que os monges, em geral, eles vão tomar esse tema, né, e vão fazer como a questão dos personagens, das figuras bíblicas, em geral, serem estoicas, mas não é isso. Pelo menos na Bíblia você não tem personagens estoicos, né? No sentido deles serem pessoas que, sei lá, eles não cometem erros, não fazem besteira. Não, isso não acontece. Eles são humanos, como tem na Bíblia normalmente. Só que eles têm um quesito de mudança de destino. Quando acontece, por parte, por assim dizer, de Deus, né, Jeová no caso, agir no mundo e ele agir em relação aos homens, a alteração é tão grande que ele faz na vida das pessoas que as pessoas trocam de nome. Como Abraão, você tem como a questão de Jacó, que são Israel, enfim. Todos esses caras, eles alteraram a sua vida, mas eles eram pessoas extremamente emocionais. Por exemplo, você tem a questão de Jacó. Jacó amava Raquel pra caramba. E ele tinha um detrimento dos outros filhos, né? O filho lá de Bila, você tinha o filho de Lia, no caso. Que eles ficaram sempre jogados ao lado, ao relento, vamos dizer assim, né? Em relação a José e Benjamim.
Você tem isso. Mesmo os personagens bíblicos da história, da Bíblia, os mais importantes, eles eram humanos ainda. Eles tinham defeitos, eles tinham problemas de caráter. E Deus mesmo assim os ajudou. Só que eles tiveram um esforço de seguir dentro do que era possível, no caso, a doutrina, o quesito dogma da aliança. Entende? Então tinha esse tema, no caso. E acontece que isso não é trazido tanto nos dias atuais, porque Deus hoje em dia ele é um good guy, é um nice guy. Jesus não é mais aquele cara que traz as pessoas ficam confusas, né? Porque tipo, você tinha lá no tempo lá da Bíblia lá a questão da dominação romana. As pessoas não têm noção do que era a dominação romana. Os romanos matavam gente a rodo, cara. Destruíam gente a rodo, cara. Matavam pessoas o tempo inteiro. Se alguém acreditasse, se eles achassem que algum judeu, algum cara lá tinha feito alguma coisa em contra César, eles matavam a família inteira. Não tinha papo, não tinha assunto. As únicas pessoas que eles não colocavam a mão eram romanos, porque eles tinham cidadania romana, eles tinham direitos. Os outros povos eram bárbaros e eles matavam. Então acontecia que você tinha vários costumes também horríveis que os romanos pegaram dos gregos, né? Primeiro, aquele lá da primeira noite, né? Onde acontecia que quando um cara casava com a moça, o senhor, o governador, ele tinha o direito a passar a primeira noite dele com a mulher do cara. Não sei se você sabe disso. Eu sabia dessa macaquice. Então, eles tinham esse direito, no caso, né? Aí eles tinham essa coisa e não deve se imaginar que eles tratavam a mulher bem na primeira relação sexual dela, né? Então, você tem todos esses pontos, esses elementos sendo trazidos. Aí vem os revolucionários, né? Os caras lá, no caso, que falam, mas tem essa galera aqui te seguindo aí e você vai fazer o quê? Vai fazer nada. Vai atacar contra Roma? Roma está destruindo o nosso país, está dominando a nossa dominação romana, tudo mais. Aí Cristo fala assim, eu não sou desse mundo, meu reino é desse mundo, essa coisa toda. E causou raiva. Entende? Não é uma questão disso. Cristo não é um Deus assim que traz uma questão de uma solução na Terra e tudo isso. Ele poderia ter feito isso, só que ele deixou acontecer do jeito que aconteceu. A história humana. Entende? É muito, muito confuso isso. É tipo, sei lá, como a maior parte das pessoas hoje em dia acha que se caso ele viesse, ele seria contra o Papa e em favor das pessoas, das minorias. Não! Ele veio para o povo judeu era dominado, era massacrado por Roma todos os dias, eram queimados nas praças, nas ruas o tempo todo. E ele não falava disso, ele não se envolvia com isso. Entende? É muito, muito confuso você imaginar isso. Alguém ele falando, poxa, você tinha um costume da época que eu acho que é Virgílio ou Plutarco, não lembro direito. Se falava assim, se alguém te insultar, você deve devolver a ele um insulto 2 vezes maior. Como ele falou naquela época, ele falou, não, tem que dar outra face. Se alguém te bateu na direita, dá a esquerda, no caso, o rosto. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com esses elementos. É sempre o elemento de mostrar ao ser humano, no caso, como a gente é uma criatura complicada, uma criatura bélica, violenta, brutal, no caso. E acontece que Cristo, ele traz isso. Ele traz sentido de desconforto. Porque todo mundo tem ódio, todo mundo tem ira, todo mundo tem maldade dentro do coração. Não adianta. As únicas criaturas que não têm maldade no coração são as crianças e os animais. Só eles. Todos os adultos têm mácula, têm queda, têm destruição, têm desejo, têm ambição, têm ânsia por alguma coisa. Entende? Então é uma coisa que é complicada. Se você cultuar esse Deus, você vai ter conflito pra caraca. Não é uma questão que ele vai saciar suas emoções, vai causar problema pra você. Se você levar a sério, no caso, né? Concorda, Jackman? Concordo. E, cara, a palavra é exatamente o que Jesus fala, que a palavra dele separa. Assim, eu não vim trazer a redenção pra todo mundo, eu vim separar o filho do pai e a mãe da filha. Sim. Que a palavra dele causa divisão, porque não é todo mundo que consegue seguir a palavra Sim. dele.
Só que, tipo assim, ele colocou numa parábola também, eu acho que é do fazendeiro, que ele ajunta vários fenos, vários recursos, guarda tudo, e aí ele olha e fala, beleza, eu já tenho muita coisa, construí celeiro demais, agora eu vou sentar e descansar. E aí Deus chega pra ele e fala, você é louco, cara, que amanhã não, né? Essa noite vão pedir a sua alma, o que você tem em troca pra oferecer? Então, tipo assim, uma coisa que eu acho que fica muito coerente com o Novo Testamento, mas eu não vejo muita gente falando, são a parte dos provérbios, o Eclesiastes e o Eclesiástico. Eu sempre estou relendo eles. Cara, nos provérbios, eu acho que nos primeiros provérbios, ou no Eclesiástico, eu não lembro. Cara, tem uma frase ali que eu acho que poderia estar, tipo assim, no primeiro capítulo do Primeiro Testamento, do Novo Testamento. Para poder justamente remontar isso para o pensamento do cristão moderno. É o seguinte, se deseja seguir a Deus, prepare-te para a aprovação, porque o ouro é provado na fornalha e o homem é provado por Deus. Sim. Sabe, tipo assim, as pessoas ignoram isso. Tipo, eles têm agora essa visão muito moderna de Deus por emoção e não por virtude, que para mim é um caminho muito fácil para ir para o inferno, para se autodestruir. Sim. Porque, tipo assim, se eu não sinto que Deus está atuando comigo a meu favor, ele é contra mim, ou seja, eu não gosto de Deus, e aí começa a destruição toda. Sim. E, tipo assim, a pessoa que está realmente disposta a ir pela via do cristianismo, o cara tem que estar muito disposto a se frustrar muito e pedir a redenção para Deus. E não é todo mundo que tem essa capacidade. Tipo assim, chegar e falar, olha, eu tô no fundo do poço e eu quero fazer o correto. Então, como que eu faço o correto? E não é todo mundo que tem essa humildade de chegar e ter essa bondade no coração e de admitir que tá errado. Sim. Então, assim, o problema, eu acho que é a deturpação muito da cabeça, principalmente do jovem, hoje. Questão de princípios, questão de moral, de questão das próprias decisões. Porque como está tudo muito dinâmico, muito mais fácil, a frustração ela acaba caindo mais sobre a pessoa do que uma coisa simples. Sim. Porque antigamente o pessoal se frustrava constantemente, mas conseguiria ainda para frente. Cara, hoje a pessoa se frustra, o cara quase entra em depressão, basicamente. Sim, Tão sim, sim. grande que aparenta ser a queda, e não é bem assim. Então, eu acho isso complicado, porque tipo assim, a pessoa tem que ver além da emoção. E outra coisa, o pessoal coloca a emoção como um dos sentimentos maiores para a busca do cristianismo. Cara, para mim, a emoção é um dos sentimentos mais animalescos que tem. Sim, isso é verdade. Como ser humano pode ter. Sim. Para mim, a emoção é a base, depois vem a razão e depois vem a virtude, cara. E olhe lá ainda. Não, fala. Fala, Jackman. Eu ia falar que a emoção é uma das partes mais animalescas do ser humano. Tipo assim, é completamente desprovido de razão e desprovido de virtude. Ela pode estar associada à virtude ou à razão, até uma coisa mais elevada, um amor, alguma coisa assim. Alguma virtude mais de temperança, fortaleza, etc. Mas, geralmente, é uma das coisas mais básicas e mais animalistas da gente. E é uma das coisas mais destrutivas. Sim. Mas, assim, eu concordo com o que você fala. E, pra mim, o sentido do sagrado, no sentido da vida, no caso, é porque minha visão é um pouco diferente, no caso, né? Então, pra mim, a questão toda da encarnação, no caso, é um sentido de se equiparar aos deuses. Ou seja, você buscar se aperfeiçoar tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que você consegue se equiparar aos heróis seus. Mas, evidentemente, isso vai haver de um sacrifício, de um esforço, de uma dor, de algo que está dentro da sua vida. Você gasta a sua vida com o seu talento. Ou seja, não há nada mais sagrado do que um homem, uma mulher, seja qual for, ele gastar parte da sua vida para alcançar a excelência dos seus talentos, das suas capacidades, dos seus talentos inatos, por assim dizer. Não há nada mais importante que isso. Só que isso não é baseado num sentido de significado, de importância. Nós, mortais, temos um caráter.
Nós mortais somos, por assim dizer, envolvidos com um tema que é interior a nós, é próprio. Cada um tem um caráter, cada um tem uma perspectiva. Só que os talentos, é por meio deles que construímos o nosso destino, o nosso talento, o nosso legado no mundo. É para isso, no caso. É somente para isso que nós nascemos, é um sentido disso. Tanto é que quando às vezes eu fico observando, né, parte dos diálogos ou das conversas, por assim dizer, que tem pessoas, né, normais, eles não falam sobre esse sentido da vida, não falam sobre essas questões, não falam sobre o elemento, por que nós construímos as coisas, por que nós fazemos isso, ou por que nós fazemos aquilo, entende? Não tem nada disso, não tem um quesito, eles simplesmente agem por seus instintos, e quem age por instinto acaba sendo arrastado por eles. É como aquela frase, né, que se diz, né, que quem sacia os seus desejos é quem te controla. Entende? Então não é uma questão de você construir nada para outras pessoas, para o benefício dos outros. É uma questão de você simplesmente sentir prazer. E acontece que nós, seres humanos, somos uma criatura naturalmente insatisfeita. Pelo menos eu não entendo a humanidade sendo satisfeita, senão por um sentido divino, por um sentido transcendental. Não existe isso. Qualquer quesito é egóico, qualquer quesito é um sentido autocentrado, no caso. E acontece que quanto mais autocentrado, quanto mais egóico, mais mesquinho, mais imundo, mais podre. E infelizmente é isso. Você vê parte do nosso mundo, por assim dizer, onde você tem líderes, governadores, governantes no caso, e toda uma miríade de países no mundo que são extremamente mesquinhos, são extremamente egóicos. E eles, assim dizer, não trabalham para o bem do povo, não trabalham para o bem do mundo, não trabalham para a harmonia das pessoas, trabalham para si, para o seu ego. E acontece que arrastam a milhares ao sofrimento. É a mesma coisa com a família, com nossos familiares, com as pessoas ao nosso redor. Se nós, digamos assim, sermos pessoas que têm o ego, se tem um sentido do seu instinto, baseado nisso, agimos, nós vamos arrastar toda a nossa família para o sofrimento, porque o nosso corpo ele se deteriora, ele não se satisfaz plenamente nunca com nada. Não tem isso, nós não temos uma satisfação, não há nada no mundo que faz com que o homem seja autossuficiente. Nem mesmo qualquer tipo de droga, qualquer coisa assim, ela somente aumenta a deterioração e a degradação da vida, do corpo, do nosso ser. Então não existe isso. A única coisa que nós podemos fazer de fato é construir alguma coisa de útil, uma coisa que importa, uma coisa bela, uma coisa importante, algo que tem virtude, algo que as outras pessoas olhem e falam: caramba, isso é algo que importa, isso é algo que eu queria fazer, isso é algo que faz com que o mundo melhore. É isso que entende. Não é uma questão de você simplesmente saciar seus instintos, ou você ficar falando que as pessoas são más ou cruéis ou ruins ou isso e aquilo. Não. Nós não temos muito tempo, nós logo vamos deitar e estar dentro do sono eterno, ou seja, nós vamos morrer, nós vamos estar não mais aqui. E acontece que por razão disso, nós temos que pegar esse tempo e construir algo de bom no mundo, algo que faça com que o mundo seja um pouco melhor. Não digo melhor totalmente, mas construir algo que seja bom. Se alguém tem um talento com a medicina, estudar alguma coisa que faça com que as condições de vida das pessoas sejam melhores, ou uma ciência, alguma coisa assim, se aperfeiçoar no trabalho com um sentido disso, ou se uma pessoa é mais humilde, não tem um trabalho que tenha uma questão ligada ao sentido da vida, no sentido efetivo, vamos dizer assim, ou seja, de cuidar de outras pessoas, cuide dos seus parentes, da sua família, ou isso e aquilo, ou por assim dizer, construa alguma coisa que vai fazer bem a outros. Todas essas coisas que são voltadas ao bem de outras pessoas, elas nos purificam nossas emoções. Elas tiram nossa parte, nossa mesquinhez, nossa pequeneza, nossa dor, nossa agonia. Todas essas coisas, elas fazem sentido quando nós pensamos no bem dos outros. E não por um sentido de vaidade, e não por um sentido de ego, não por nada disso. Somente por uma só questão, a questão da virtude, ou seja, de alcançar um elemento transcendental, onde as pessoas no futuro vão ver e falar: caramba, esse cara aqui, essa moça aqui, esse indivíduo aqui fez algo que o mundo se tornou melhor. Entende? É isso que acontece. Não é uma questão de você fazer algo por quesito de emoção, mas é porque é virtuoso.
Você sacrificar a sua vida em função de uma coisa, não sacrifica a sua vida por uma razão de ego, instinto, nada disso. É porque é virtuoso. O sofrimento ele só vale se a vida segue uma coisa virtuosa. Um religioso segue, sofre, passa por tudo aquilo que acontece porque ele acredita que aquilo é verdade, porque aquilo é virtuoso, entende? As pessoas que são materialistas, vamos dizer assim, elas vão seguir fazer parte das coisas por um sentido disso. Senão não existe nada de bom no mundo, se não existe nenhum tipo de bem no mundo, não existe sentido para a vida. Não existe sentido para a nossa existência, nosso ser, entende? Isso é uma coisa absolutamente confusa, extremamente perturbadora, caótica. É como se estivesse junto àqueles grunhidos primordiais, por assim dizer, dos monstros, das criaturas horríveis que os deuses, por assim dizer, lutaram, entende? Vamos dizer assim, vamos pegar um mito nórdico, como se estivesse no próprio corpo de Ymir, onde nem ainda Odin, Vili e Ve tiveram mudado, transformado, construído a Yggdrasil e os Nove Mundos. Nada disso existiu, é apenas ruído, apenas dor, apenas caos. E o mundo está se crescendo nisso. Está crescendo caos, sofrimento. E nisso estamos arrastando todas as criaturas, todos os seres, o planeta inteiro na dor, na agonia e no desespero. E com isso, arrastamos completamente a morte. Não existe sentido para isso. Entende? Enfim, Jack, eu acho que já deu, né, cara? Já 1h e 5 minutos. Acho que já deu, né? Ou quer falar mais uma coisa? Eu só ia finalizar que eu parto do princípio do seguinte, eu acredito que mais as pessoas são mais materialistas porque elas não acreditam que tem alguma coisa depois Sim. que elas morrem. A maioria, Sim. tipo assim, até o próprio cristão materialista, eu acredito que ele pensa dessa forma, tipo assim, tem que aproveitar o máximo que eu tenho aqui, porque eu não sei o que acontece depois. Pelo menos é o que eu vejo que a maioria das pessoas pensa. Sim. Só que, tipo assim, o que o próprio Jesus disse, quem se apegar a essa vida vai perdê-la, e quem perder essa vida vai ganhá-la. Então, não parte do princípio de você querer preservar a sua vida no máximo aqui, mas de fazer o que é importante pro outro. Muita gente também fala que, tipo assim, se eu não vou fazer uma coisa pro mundo, eu não mereço viver, porque o meu nome não vai ser eternizado. Igual os gregos faziam, por exemplo, o Aquiles mesmo, eu quero a glória ecoando pelas eternidades, por diversas gerações. Eu vejo isso como um materialismo, porque, cara, assim, o que é mais transcendente que ajudar uma pessoa que tá passando fome? Tipo assim, você ajuda a pessoa, beleza? E, tipo assim, aquela pessoa, ela não é só uma pessoa, é um ser eterno também, igual você. Então, tipo assim, você ajudou alguém na eternidade, basicamente. Só que Sim. ninguém pensa dessa forma. Assim, ajudou o maluco ali, tá bom, ele vai voltar alguma hora. E, tipo assim, tem até um santo, não vou lembrar o nome dele, que ele era um romano, ele viu um cara sentindo frio na rua, ele rasgou a capa dele e deu pra esse romano. E depois ele sonhou que Jesus estava com a capa que ele tinha entregado pra esse cara que estava sentindo frio. E ele chega e fala, olha, você me deu a capa. Então, tipo assim, você vê o nível que é essa relação. Sim. Eu só queria complementar isso aí, normalmente. Acho que deu certo, deu tudo certo aí. Vamos falar os cumprimentos finais. Agradecer a quem ouviu até agora aí. Eu não sei fazer essas paradas, cara. Eu nunca fiz isso aí, cara. Quem escutou até o final. É isso aí, quem escutou essa parada até o fim tá certo. Nossa. É cheio de gnose católica e pagã, entendeu? Essa mistura aí, entendeu? Acho que se o Jackman quiser, a gente faz até outra. Exatamente, somente aqui no canal do Mente Consciente você vai ouvir sobre Berserk, cristianismo, política, materialismo, gnosticismo, paganismo, comunismo, taxismo, sonismo, Exatamente. xboxismo e... Caraca, velho, exatamente isso aí, Jack. Exatamente. Valeu, galera, é nóis Sempre tem aí. que preservar o domingo, pois é o dia do pagão e do cristão. Exatamente, domingo é isso aí, cara. Valeu aí.